Amigos, o assunto de hoje é a avaliação. O subtítulo seria: para que servem professores e avaliação? As dúvidas em relação ao processo educacional são muitas. Em relação aos procedimentos de avaliação, as dúvidas são maiores ainda. Em relação à educação inclusiva, então, muitos tentam acertar, mas alguns não querem nem se dar ao trabalho de se capacitar para isso. Quem sofre com isso são os alunos e mais tarde a própria sociedade, que acaba sendo composta por pessoas mal formadas, mal educadas, mal preparadas em todos os seus aspectos. Hoje nós vamos voltar a falar de avaliação, mas vamos focar nossa conversa em duas perguntas básicas, tá? Para que serve o professor e para que serve a avaliação? Vamos à primeira. Para que serve um professor? O professor serve para elaborar estratégias de ensino que garantam a cada um dos seus alunos a aprendizagem de todo o conhecimento necessário ao exercício de uma profissão ou para desenvolver uma habilidade, sempre visando a independência e a autossuficiência futura desse aluno. Já que é para elaborar essas estratégias, como é que esse professor vai conseguir fazer isso para que o ensino se transforme em aprendizagem real? Simples, embora trabalhoso. Tá? Simples por quê? Basta fazer o que é a nossa obrigação como professor, que é o quê? Sempre estar lendo, estudando, analisando, discutindo e principalmente experimentando aquelas maravilhosas teorias desenvolvidas por Piaget, Vygotsky, Vallon, Erickson, Freud, Pichon-Rivière, todos os outros. Mas tem que estudar, tem que se dedicar, tem que pesquisar e nunca dar uma de professor sabotador, dizendo que teorias são teorias, mas na prática não funcionam, só para não se dar o trabalho de estudar. Essa fuga é característica de quem escolheu a profissão não porque gosta, mas somente por não ter competência para ser mais nada na vida. Só que esse cara não percebeu que para ser professor mesmo precisa muito mais do que fazer um concurso ou se formar em licenciatura ou pedagogia. Quando nós dizemos que as teorias devem ser estudadas a fundo, não é para seguir rigorosamente cada um daqueles ensinamentos como se fosse um manual de serviços, mas sim para adaptar cada um desses ao seu perfil como educador e ao perfil da turma que você vai assumir. Então o professor vai criar estratégias para que o seu ensino, devido à metodologia que ele vai desenvolver, se transforme em aprendizagem para todos os seus alunos. Detalhe, sem excluir nenhum deles, ou seja, tenham eles as características cognitivas que tiverem. Agora vamos à segunda pergunta. É a seguinte: para que serve a avaliação? A avaliação mede, em primeiro lugar, se houve eficácia no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, ela vai servir principalmente para que o professor analise se a sua estratégia de ensino está correta ou se precisa ser alterada para que seu objetivo como professor seja alcançado. Podemos então concluir dessas duas definições que o resultado insuficiente alcançado por um aluno em uma avaliação significa normalmente que a estratégia de ensino aplicada não está dando certo. Então é importante que o professor tenha a necessária humildade para reconhecer que notas baixas de seus alunos são alarmes importantes para que ele analise aquilo que deve ser mudado na sua estratégia para que esses alunos consigam aprender aquilo que ele pretendia ensinar. E para o aluno especial, quando, nesse caso, a elevação da sua autoestima é o objetivo mais importante de todo o processo, o professor, ao elaborar as perguntas e questões, deve estar certo, deve ter certeza de que seu aluno as entenderá e as responderá corretamente. Qualquer erro do aluno nesse caso deve ser considerado erro de elaboração das questões ou erro no processo de ensino-aprendizagem. Não é erro do aluno, é erro nosso, professor. Nesse momento é sempre bom lembrar que Comênios escreveu em pleno século XVII uma coisa maravilhosa: idiota é aquele que quer ensinar ao aluno não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Acho que essa frase de Comênios diz tudo sobre ensino e aprendizagem.
principalmente se nós falarmos de educação inclusiva. Mas então, por que as avaliações parecem ter mudado completamente de objetivo? Eu vejo professores dizerem claramente que precisam utilizar notas como arma para que consigam manter o domínio de classe. Vejo também escolas se utilizarem das notas para excluir alunos que estejam fora do padrão desejado e que por isso não permitirão que a escola se promova como escola que aprova no vestibular. E dificilmente vejo professores preocupados em mudar a sua forma de ensino para garantir melhor aprendizagem de todos os alunos. Embora essa seja a forma correta de um professor que esteja ciente dos objetivos da avaliação proceder. Agora, vamos às dificuldades encontradas para se levar adiante um processo de avaliação que seja realmente eficaz e realmente produtivo. E aí ajudando os alunos a progredir na aquisição do conhecimento. Primeira dificuldade, professor acomodado. Nossa, o professor acomodado é aquele que não quer sair da sua zona de conforto e que dá sua aula sem qualquer preocupação com os diferentes níveis de entendimento de seus alunos, que aplica provas tradicionais e que as corrige apenas para saber quais dos seus alunos foram aprovados e quais foram reprovados. Esse professor, que já não dá certo para alunos regulares, será pior ainda para alunos de inclusão que estejam em suas salas de aula. Normalmente, esses professores aceitam o aluno em sua sala, mas não acham que seja sua obrigação a adaptação dos conhecimentos, dos conteúdos da aula à capacidade cognitiva deles. Aí os alunos com qualquer dificuldade de aprendizagem ficam abandonados à sua própria sorte. E os alunos especiais? Ficam entregues àquele profissional de apoio escolar que foi designado para ajudá-lo. Segunda dificuldade, professor sabotador, pior ainda. O professor sabotador é aquele que, ao ser solicitado a alterar seu processo de aulas e de avaliações, no intuito de atender os diferentes níveis cognitivos de seus alunos, reclama que não, nada disso funciona. Ainda diz, isso na teoria é maravilhoso, na prática nunca vai dar certo. E ele ainda insiste em dizer que quem fala isso não sabe o que é uma sala de aula e nunca conseguiria fazer nada disso numa turma igual a dele. As turmas desses professores são sempre as piores do mundo. Nós precisamos então entender que professores acomodados e professores sabotadores são os que mais contribuem para a má fama dessa profissão. Esses, mesmo sem se dar conta disso, estão contribuindo com o sistema vigente para destruir a educação em nosso país. Até inconscientemente, certo? Mas estão. Se nós conseguirmos nos livrar da péssima influência vinda do acomodado, do sabotador, nós poderemos adaptar nossas aulas e também poderemos adaptar nossas avaliações para que elas sejam realmente eficazes, estimulantes e produtivas. Aí nós vamos conseguir alcançar o objetivo desejado. Ok, amigos? Em outros vídeos nós vamos falar detalhes sobre como dar a aula e como fazer a avaliação, além do geral que nós falamos hoje. Okay? Qualquer dúvida, questionamento, sugestão, escreva para o meu e-mail, robertoanderson@gmail.com. Podem mandar também uma mensagem para o WhatsApp 71999135956. Nossos livros estão esgotados, tá? Nas livrarias, graças a Deus, mas ainda podem ser adquiridos pelo Mercado Livre. Então, basta clicar na capa de um deles em nosso blog, robertoanderson.blogspot.com, ou no nosso portal, www.org.br. Para quem não sabe, são 3 livros por enquanto, tem mais 2 para serem publicados daqui a alguns meses. O primeiro é um romance, para quem gosta, Viravolta. O segundo é o livro Afetividade na Educação, Psicopedagogia, que dá um monte de detalhes sobre a educação da criança, desde o nascimento até os 18 anos. E o terceiro, que é o Sexo, a Escolha é Sua, ele dá uma série de dicas de todas, um conjunto de todas as palestras de educação para a família, educação no relacionamento afetivo e sexual, inclusive com alguns detalhes importantes sobre o relacionamento conjugal, o casamento, e também sobre, para os casais, a escolha do sexo dos filhos. Também tem um controle efetivo
do período de fertilidade e a escolha do sexo dos filhos. Ok, gente? Quem quiser, basta clicar na capa de um deles, que está no nosso blog, no nosso portal, etc., que nós providenciaremos então o envio. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.